Olá, pessoal! Estamos começando aí mais uma aula de matemática, né? Para a terceira fase. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre probabilidade. Então, o que é probabilidade, né? Probabilidade é a área da matemática que estuda a chance de determinado evento acontecer. Então, quando jogos de sorte, essas coisas, a gente utiliza muito probabilidade. Por quê? A gente vai calcular aí a chance desse evento acontecer. Então, por exemplo, jogar na Mega Sena, né? Qual é a probabilidade de você ganhar? Qual é a chance de você ganhar? Então, a gente consegue calcular isso através da matemática, através aí da probabilidade. Certo? Então, vamos aí começar nossa aula. Peguem um caderno de vocês e façam as anotações necessárias. Tá certo? Bom, para a gente entender um pouquinho de probabilidade, eu trouxe o seguinte exemplo. Mateus está realizando o seguinte experimento: lançar uma moeda e anotar os resultados obtidos. Então, quando a gente lançou uma moeda, pessoal, nós só temos duas opções de resultado, né? Ou vai dar cara, ou vai dar coroa. Não existe outra opção como resultado para essa questão. Então, qual vai ser o espaço amostral desse experimento? O que a gente entende aí por espaço amostral? A gente vai entender por espaço amostral o conjunto dos resultados possíveis. Então, a gente pode dizer que o espaço amostral desse lançamento da moeda aí de Mateus ou vai ser cara ou coroa. Nós só temos duas opções. Então, o espaço amostral é todos os resultados possíveis para aquela situação, certo? Então, a gente está vendo aqui que no exemplo anterior, esse espaço amostral ou é cara ou é coroa, certo? Se a gente olhar para o lançamento de um dado, qual será o nosso espaço amostral? Então, quando a gente fala de dado, né, o lançamento de um dado nós costumamos ter quantas faces? 6, né? Então, nós temos aí 6 resultados possíveis. Então, eu vou chamar aqui de S, o espaço amostral. E quais são esses resultados? Então, vamos lá. Eu posso lançar o dado e sair o número 1. Posso lançar o dado e sair o número 2. O número 3. Pode sair o número 4, pode sair o número 5 e também pode sair o número 6. Então, veja que o nosso espaço amostral, ele é aqui composto por 6 opções de resultado, 6 possíveis respostas. Então, qualquer uma dessas respostas é as que podem sair. Então, é sempre importante a gente lembrar isso. Qual é o nosso espaço amostral? Nosso espaço amostral são as possibilidades de um resultado, as possíveis respostas para um resultado, certo? E aí, vamos entender um pouquinho como é que a gente calcula a probabilidade, né? Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de probabilidade, como é que a gente vai calcular essa probabilidade? Então, vamos voltar lá para o exemplo de Mateus, em que ele está lançando a moeda e pode cair o quê? Cara ou coroa. Então, vamos lembrar quem é o nosso espaço amostral. Só tem duas opções de resultado, que é cara ou coroa. Então, esse é meu espaço amostral, duas opções, certo? E aí eu pergunto, qual é a probabilidade da gente ter o resultado cara? Então, como é que a gente vai calcular essa probabilidade? Então, a gente calcula a probabilidade inicialmente percebendo que qual é o resultado para mim que é favorável? É que dê cara, né? Que é uma das opções. Então, cara é apenas uma opção. Então, eu posso dizer que minha probabilidade... Deixa eu corrigir aqui. Eu posso dizer que minha probabilidade é de 1 em 2, certo? Porque eu tenho uma opção entre duas que podem sair, certo?
Então, eu posso dizer que a minha probabilidade é 1 de 2. Posso escrever essa minha probabilidade na forma de fração. Então, a gente costuma muito trabalhar com probabilidade na forma de fração. De que forma? O numerador é a opção desejada, é o resultado desejado, que nesse caso aqui de cara, ou seja, eu tenho apenas um resultado desejado. E o denominador é o espaço amostral, é a quantidade de casos possíveis, que nesse caso é 2. Posso escrever essa probabilidade como um número decimal. Como é que eu faço isso? Transformo essa fração aqui em decimal. Pego o numerador, divido pelo denominador. 1 dividido por 2 não dá, coloco 0, e aqui transformo em décimos. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, sobra nada. Então, essa probabilidade é de 0,5 e posso transformar essa probabilidade em percentual. Como? Pego esse número decimal e multiplico por 100. Então, 0,5 vezes 100, a gente vai encontrar 50%. Então, essas são as formas da gente estar aí expressando a probabilidade. Então, 1 de 2, porque eu tenho um resultado favorável entre duas opções de resultados. Posso escrever na forma de fração, onde o numerador é o resultado favorável e o denominador são todos os possíveis resultados, ou seja, é o meu espaço amostral. Posso transformar isso em decimal, fazendo a divisão aí do numerador pelo denominador. E posso transformar em percentual, multiplicando o número decimal pela porcentagem. Todas essas formas a gente costuma utilizar para determinar a probabilidade de um exemplo, de um caso, certo? Bom, pessoal, por hoje é só, e aí a gente continua o nosso estudo na próxima aula.